Seja muito bem-vindo ao Visão Parlamentar. Vem comigo para conhecer o que pensam e o que fazem os deputados estaduais mineiros. Nesta entrevista, eu converso com o deputado Eli Tarquínio, do PV, sobre um projeto de lei de autoria dele, que está sendo visto como alternativa à adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal para pagamento da dívida com a União. Vamos fazer também uma retrospectiva do trabalho do deputado à frente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Vamos começar falando do projeto de lei apresentado pelo senhor, que está sendo considerado uma alternativa ao regime de recuperação fiscal, a adesão ao regime de recuperação fiscal, que é o projeto apresentado pelo governo para renegociar a dívida com a União, que é de cerca de 140 bilhões de reais. O senhor pode explicar para a gente qual é a diferença e por que o projeto que o senhor apresentou é melhor do que a adesão ao regime de recuperação fiscal? Meu bom dia aos telespectadores, da TV Assembleia. A nossa proposta é apenas uma lei autorizativa, na busca de soluções. Quem sabe o governo possa aceitar essa lei, se ela for aprovada, não sei, mas o regime de recuperação fiscal proposto é baseado na Lei Complementar 159. E, na verdade, nós temos aqui, fazendo uma comparação, a 159, ela cria uma série de impedimentos para o funcionamento. Primeiro, o governo perde o controle das empresas públicas ou societárias, quer dizer, as estatais, as mistas, ele vai ter que vender tudo. Então, começa por aí. Privatizações obrigatórias, quer dizer, a Assembleia vai ter que dar um cheque em branco. Pode privatizar à vontade. Primeiro aspecto. Segundo, congela a carreira dos servidores públicos dos três poderes. Fica muito difícil as promoções, difícil os convênios com as prefeituras. Todo o gasto constitucional vai ser cumprido, mas os gastos que o governo tiver necessidade, um estado de necessidade na saúde, na educação, com as prefeituras, não pode ser realizados convênios. Essa é uma coisa que também atrapalha a administração do próprio governo. Outra coisa é a redução dos incentivos e benefícios fiscais, que são as devidas renúncias, como está acontecendo aí com o governo Zema, em torno de 1,1 bilhão por mês de renúncia fiscal. Ele vai ter que limitar isso. Quer dizer, isso é contra a própria administração dele. Não sei como é que eles vão querer isso pela Assembleia. Ele exige gestão financeira centralizada do governo e instituição do regime de previdência complementar. São 8 impedimentos que ele vai engessar o governo também. Na verdade, o regime de recuperação fiscal proposto pelo governo é um cheque em branco e, na verdade, ele vai engessar o Estado. O Estado terá dificuldade de cumprir com seus compromissos, principalmente num país republicano, onde tem muita gente na classe pobre e já na linha da miséria, e vai crescer mais. Já o projeto do senhor não tem essas limitações. Nós tivemos aí a Lei 178, a Lei Complementar, que não tem esses compromissos, é um refinanciamento. E outra coisa, essas parcelas que não foram pagas durante o período que está vigência da liminar, que foi concedido pelo Supremo, nós já colocamos o estoque da dívida também no refinanciamento. Quer dizer, se for adotar essa lei, se o governo aceitar, imediatamente nós começamos a pagar prestações um pouco mais pesadas do que a proposta pelo 159. Na proposta da lei do regime de recuperação fiscal que o governo faz, ele paga durante 8 anos uma prestação mais leve, depois tem 22 anos uma prestação bastante pesada que inviabiliza o pagamento.
né? Você vê que no Rio, Goiás também tem o mesmo problema, que já alguns lugares que já aconteceu isso, alguns estados, não deu certo. O gráfico do refinanciamento, que é a minha proposta, pagam as prestações mais pesadas logo imediatamente, né, por mês, as prestações que nós vamos pagando ao governo federal. É viável, o Estado tem arrecadação suficiente para isso, e depois, 22 anos, nós vamos levar uma vida mais leve, mais fácil. Aí está a vantagem, né? E não inviabiliza nada. Não tem contrapartida de nada na 178, que é a minha proposta. A nossa visão é facilitar essa conta para o Estado, que, afinal de contas, vai começar a ser paga, porque ela é uma dívida histórica. O senhor já adiantou que a lei complementar federal, a qual foi baseado o projeto de lei, tem o intuito de auxiliar os municípios e estados durante a pandemia. Aí o pagamento da dívida passa a ser de 30 anos, com supressão de encargos sobre o saldo devedor. Foi isso que o senhor acabou de explicar. A nossa proposta dá liberdade do governo começar a pagar imediatamente, com algum sacrifício nos primeiros 8 anos, mas depois com uma folga bastante razoável para 22 anos de dívida. Não seria uma antítese total, mas, na verdade, a tese do governo de Minas, insistindo na recuperação fiscal, é um cheque em branco. E a Assembleia tem 77 deputados, cada um conhecendo as dificuldades das suas regiões, e na síntese total, o melhor caminho seria essa alternativa. Nós não estamos impondo, nós não queremos conflito, é apenas uma sugestão que pode ser, vamos dizer, transformada numa solução, né? E uma solução legal, constitucional, e, na verdade, vai fazer mais justiça social ao longo do tempo. Porque nós já não estamos cumprindo com a justiça social, que seria a melhor coisa que nós podemos fazer durante o nosso mandato. O projeto do senhor começou a tramitar agora e a tramitação está sendo relativamente rápida, né, deputado? O projeto foi apresentado 11 de maio, em uma semana ele já foi aprovado pelas comissões, já foi votado em primeiro turno pelo plenário. Isso seria um indicativo de que os parlamentares já estão favoráveis ao projeto do senhor, prioritariamente em relação ao regime de recuperação fiscal? Na Comissão de Constituição e Justiça foi aprovado, unanimidade, parece que não teve voto contra, e na nossa não teve nenhum também, foi por unanimidade, inclusive com deputados da base do governo. E eu tenho a impressão que o governo, como todo governo sensato, razoável, eu tenho a impressão que o governador Zema também, como um homem com a sua responsabilidade de governador, um homem correto, ele vai pedir a sua assessoria também para que eles possam fazer um estudo da nossa lei e, quem sabe, aproveitar grande parte dela, né? Quem sabe? Então, nós estamos esperando isso, né? E acredito que a tramitação será rápida. O senhor, que entende de processo legislativo, é um profundo conhecedor. Como é que ficam os dois projetos tratando do mesmo assunto? Aí tem que estabelecer um consenso, né, para escolher o melhor caminho. Aí, certamente, na pauta da Assembleia, o presidente, também com seus companheiros de diretoria, com as lideranças, a Assembleia está muito bem estruturada ultimamente, né? A forma de trabalhar é uma forma que independe de partido político. Nós estamos, sim, na verdade, nós estamos convergentes para fazer um poder legislativo forte junto com o executivo, né, para ajudar o executivo também, porque nós temos um papel de observação e de realidade de cada região, e na síntese total, Minas Gerais precisa voltar a não ter esse gesso, está gessado já está gessado, essas dificuldades. O que é? É o crescimento da dívida. Nós temos que procurar o melhor caminho, de uma forma sensata, de uma forma convergente, independente de partido político, pensando naquilo que é bom para todo cidadão. O que é o problema? O Brasil tem que ser republicano, e ainda não é. O Brasil tem que ter uma democracia de regulação, e ainda não tem essa regulação. Nós temos que começar hoje, para que amanhã Minas Gerais possa voltar a ser forte no cenário nacional, que não mostrou que é.
Deputada, é importante a gente reforçar que a situação não é simples, né? A situação econômica é grave. A lei de diretrizes orçamentárias apresentada agora, esta semana, aqui na Assembleia de Minas, já prevê um déficit de 11 bilhões de reais nas contas do orçamento público. Como que lida com esse déficit, deputado? E ainda assim, consegue recurso para investir em educação, saúde, segurança, que são as demandas principais da população? Todos esses fatores, né, principalmente os indicadores sociais, educação, saúde, segurança e mais uma coisa, a moradia para aqueles que ganham um salário mínimo. Nós temos que equilibrar essas diferenças. O Brasil, nas desigualdades, está junto com a Colômbia, em último lugar, na América do Sul. E nós somos responsáveis por isso, não só o Congresso Nacional, mas as assembleias, as câmaras. Mas você sabe, o regime presidencialista é muito forte e nós precisamos diluir um pouco as decisões em favor do cidadão. Vamos falar um pouquinho do trabalho do senhor à frente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Houveram embates interessantes aí ao longo desses últimos 2 anos na comissão. Por exemplo, desacordos em relação à aplicação do dinheiro da Vale nos estados e municípios. Outra polêmica também com a recusa do governo em apresentar alguns dados da Receita. Tudo isso na Comissão de Fiscalização Financeira. Como é que o senhor avalia o trabalho da comissão nesses últimos 2 anos? Eu acho que a comissão nós conseguimos ter uma identidade entre os seus pares, entre os nossos pares, né? E a organização também. Eu acho que isso já vem de uns 6 anos, né? 8 anos, a Assembleia está adquirindo mais autonomia. E, logicamente, isso repercute. Você veja, lá tem os blocos, tem os líderes de partido, e tudo lá é conversado com todos, não é? E na comissão, eu tenho uma visão que o desenvolvimento econômico de Minas Gerais tem que andar par e passo com o desenvolvimento social. O nosso problema é a família mineira. Ela tem que ter o mínimo de dignidade. Hoje eu não estou pensando, a palavra dignidade não tem mínimo, nem tem máximo, nem médio. Mas eu já estou pensando no mínimo, eu estou pessimista. Eu estou vendo a dificuldade de uma pessoa que ganha um salário com a cesta básica hoje, razoável, é 350, 400, no mínimo. As nossas previsões são sombrias para 2035. Talvez vai ter migração permanente do campo para a cidade, aí vem o problema da mobilidade, vem o problema da acomodação na cidade, né? As nossas cidades só têm, a maioria, favela. Isso tudo é sinal e sintoma de pobreza, de dificuldade. Então, nós temos que pensar no ser humano, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista social, e eu tento colocar uma resultante na comissão, e também a Assembleia está fazendo isso, da justiça social. Justiça social tem que ter economia que dá o suficiente para fazer investimento, para atender o cidadão cada vez melhor. Eu queria falar com o senhor sobre eleições. A gente pode falar um pouquinho sobre eleições? A Lei Federal 14.208 regulamentou a criação de federações partidárias no Brasil. A federação, para quem está em casa entender, é diferente da coligação, porque na coligação os partidos se unem durante a eleição. Na federação, os partidos se unem, além da eleição, para também os mandatos, para as legislaturas. E o seu partido, o PV, Partido Verde, formou uma federação com o PT e com o PCdoB. Quais as expectativas que o senhor tem em relação a isso, essa novidade nas eleições? A expectativa, eu não gostei, foi do prazo. O prazo que abriu para o indivíduo mudar de partido tinha que coincidir com o mesmo prazo da implantação das federações, trazendo problemas. Mas já foi assim, vamos aceitar. Eu acho que é uma medida que está buscando diminuir o número de partidos, né? E reunir aqueles que têm uma visão mais, vamos dizer assim, de direita e de esquerda, de centro. Isso aí é mais ou menos isso que eles pretenderam, né? Mas eu acho que eu estou com o Macron, viu? Direita e esquerda, não tem nada disso. Nós temos que atender o estado de necessidade do ser humano gregário, né, em evolução através da ciência, etc. Mas
e que todos tenham dignidade. Está tudo escrito na Constituição, né? Lógico que nós lutamos sempre com o a priori, em projetos melhores para a sociedade como um todo, mas nós temos que ter um fator de regulação, de regular as desigualdades, tratar desigualmente desiguais. Esse aspecto aí que foi criado como você diz, da federação, é louvável, mas ainda precisa ser bem pensado. Vamos ver, é uma experiência que estão fazendo. Você vai ver o ano que vem, quando tiver eleições, vão mudar muita coisa. No ano que vem não, daqui 2 anos. Vamos aguardar, vamos ver como é que fica. Né? Perfeito. Deputado, muito obrigada então pela entrevista. É uma boa sorte para o senhor aí nesse projeto aí de alternativa à adesão ao regime de recuperação fiscal. Muito obrigada, deputado. É uma lei autorizativa, né? Obrigado a você pela oportunidade. Muito obrigada, então. Eu conversei com o deputado Eli Tarquínio do PV sobre um projeto de lei de autoria dele que está sendo visto como alternativa à adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal para pagamento da dívida com a União. Também fizemos uma retrospectiva do trabalho do deputado à frente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Se você quiser rever esta e outras entrevistas, é só acessar o nosso portal. Muito obrigada pela sua companhia.